Você já imaginou possuir uma riqueza tão vasta que sua simples passagem por uma cidade poderia destruir a economia local por mais de uma década? Hoje vamos mergulhar na fascinante história de Mansa Musa, o imperador do Mali no século XIV, frequentemente apontado como o homem mais rico que já caminhou sobre a face da terra. Sua fortuna, baseada em minas de ouro e sal, ultrapassa qualquer estimativa moderna de bilionários conhecidos na nossa atualidade contemporânea. Musa Keita I assumiu o trono do Império do Mali por volta de 1312. Naquela época, o império era um dos maiores e mais prósperos do mundo, abrangendo vastas áreas da África Ocidental que hoje correspondem a países como Mali, Senegal, Gâmbia e Guiné. Sob seu comando, o império não apenas se expandiu territorialmente, mas também se consolidou como um centro global de cultura, comércio e, principalmente, de uma produção de ouro sem precedentes históricos. O segredo por trás de tanta abundância era o controle total sobre as rotas de comércio que cruzavam o deserto do Saara. O Mali detinha o monopólio das maiores minas de ouro da região, além de controlar as valiosas fontes de sal, que na Idade Média chegava a valer tanto quanto o próprio metal precioso. Essa combinação estratégica permitiu que Mansa Musa acumulasse uma reserva de capital que desafia a lógica econômica moderna, tornando-o uma figura lendária e mística. Como um devoto fervoroso do Islã, Musa decidiu realizar a famosa peregrinação a Meca, conhecida como Hajj, em 1324. No entanto, sua jornada não foi um simples ato de fé solitário. Foi uma das maiores demonstrações de poder e riqueza já registradas na história humana. Ele partiu de sua capital, Niani, levando consigo uma comitiva que se estendia por quilômetros, deixando boquiabertos todos os povos que presenciavam aquela procissão. Os relatos históricos sugerem que a caravana contava com cerca de 60 mil homens, incluindo 12 mil servos pessoais vestidos com as mais finas sedas da Pérsia. Além disso, estima-se que havia 80 camelos transportando, cada um, quase 150 quilos de pó de ouro puro. Essa exibição extravagante tinha o objetivo de colocar o Mali no mapa do mundo islâmico, mostrando que seu soberano era um líder de recursos e influência inigualáveis. Durante toda a viagem, Mansa Musa demonstrou uma generosidade quase imprudente. Dizem que ele distribuía ouro livremente para os pobres que encontrava pelo caminho e construía uma nova mesquita a cada sexta-feira nas cidades onde parava para descansar. Essa caridade, embora nobre em suas intenções religiosas, acabou gerando consequências econômicas imprevistas e avassaladoras para as regiões que atravessava, especialmente na próspera cidade do Cairo. Ao chegar no Cairo, a capital do sultanato mameluco, Musa inundou o mercado local com tanto ouro que o valor do metal precioso despencou drasticamente. Ele gastou fortunas em mercadorias e presentes, e sua generosidade foi tão excessiva que a economia do Egito entrou em colapso inflacionário. Estima-se que o valor do ouro na região tenha levado mais de 12 anos para se recuperar totalmente, causando uma crise financeira sem precedentes no mundo medieval. O impacto foi tão severo que este é o único caso registrado na história em que um único homem controlou diretamente o valor de mercado de uma commodity global, apenas com sua presença e gastos pessoais. Percebendo o caos que havia involuntariamente causado, Mansa Musa tentou equilibrar a situação em sua viagem de volta, pegando emprestado de volta grande parte do ouro a juros altos para reduzir a oferta circulante no mercado do Cairo e Alexandria. Mas a viagem de Musa não trouxe apenas ouro e impacto econômico. Ele retornou para o Mali acompanhado por uma elite de estudiosos, poetas e arquitetos islâmicos, incluindo o famoso Abu Ishaq al-Sahili. O imperador estava determinado a transformar seu reino em um centro intelectual e cultural.
Ele queria que o Mali fosse conhecido não apenas por sua riqueza material, mas também por sua sofisticação acadêmica e religiosa, investindo pesado na educação. Foi sob sua visão que Timbuktu se tornou uma cidade lendária. Musa ordenou a construção de grandes mesquitas e centros de ensino, utilizando técnicas arquitetônicas inovadoras para a época, como o uso de tijolos de barro cozido. O projeto mais ambicioso foi a Mesquita Djinguereber, que ainda hoje permanece como um testemunho imponente da engenharia e da fé do povo do Mali, resistindo bravamente aos séculos de intempéries no deserto africano. A Universidade de Sankore foi outro marco fundamental de seu reinado. Sob o patrocínio de Musa, a instituição atraiu estudantes e estudiosos de todo o mundo islâmico, tornando-se uma das maiores bibliotecas do planeta, com centenas de milhares de manuscritos sobre diversos temas. A educação era tão valorizada que o comércio de livros era considerado o negócio mais lucrativo em Timbuktu, superando até mesmo a venda de mercadorias luxuosas. A fama de Mansa Musa cruzou o Saara e chegou aos ouvidos da Europa medieval. No famoso Atlas Catalão de 1375, Musa é retratado sentado em seu trono, segurando uma enorme moeda de ouro puro. Para os europeus da época, que enfrentavam guerras e fomes terríveis, o Império do Mali era visto como uma terra mística de abundância infinita, um verdadeiro Eldorado africano que despertava o fascínio e a cobiça de muitos. Diferente de muitos outros impérios que desmoronaram rapidamente, o reinado de Musa foi marcado por uma estabilidade interna invejável. Ele estabeleceu um sistema administrativo eficiente, nomeando governadores leais para as províncias e garantindo a segurança das rotas comerciais. Durante seus 25 anos de governo, o Mali viveu uma era de ouro, onde a paz e a justiça permitiram que a população prosperasse e que as artes e as ciências florescessem livremente. Muitos economistas e historiadores tentaram calcular a fortuna de Mansa Musa em valores atuais. Embora seja quase impossível ser preciso devido à natureza da economia medieval, as estimativas frequentemente giram em torno de 400 bilhões de dólares. Para colocar em perspectiva, isso o tornaria consideravelmente mais rico do que bilionários como Jeff Bezos ou Elon Musk, com a diferença de que seu poder sobre os recursos reais era absoluto e direto. Após a morte de Mansa Musa, por volta de 1337, o Império do Mali começou a enfrentar desafios internos e externos que levaram ao seu lento declínio. Seus sucessores não conseguiram manter o mesmo nível de controle administrativo e visão estratégica, e novas rotas comerciais começaram a surgir, diminuindo a importância central do Mali. No entanto, o legado cultural e religioso que ele deixou permaneceu profundamente enraizado na região por séculos. Hoje, a história de Mansa Musa é um lembrete crucial da rica e sofisticada história africana, que muitas vezes é ignorada ou simplificada nos livros didáticos ocidentais. Ele não foi apenas um homem rico, ele foi um visionário que entendeu que o verdadeiro poder reside na combinação de recursos materiais com investimento intelectual. Sua vida desafia os estereótipos sobre o continente e revela um passado de esplendor que continua a inspirar novas gerações de líderes e estudiosos. Refletir sobre a trajetória de Mansa Musa nos faz pensar sobre a natureza da riqueza e da influência. O que define o sucesso de um governante? Seria o tamanho de seu tesouro ou o impacto duradouro que suas obras deixam para a posteridade? Para Musa, o ouro era um meio para um fim, o fortalecimento de sua fé e o progresso de seu povo. Ele conseguiu transformar seu nome em sinônimo de poder supremo e benevolência, marcando permanentemente os anais do tempo. Ao analisarmos sua passagem pelo Cairo, vemos como o excesso pode ser tão disruptivo quanto a escassez.
Musa não pretendia destruir a economia egípcia, mas sua escala de existência era tão grande que o mundo ao seu redor não conseguia processar tamanha abundância sem sofrer abalos. Essa lição sobre o equilíbrio econômico continua sendo estudada por acadêmicos que buscam entender os fluxos de capital e o impacto da hiperinflação em sociedades dependentes de um único recurso. O legado de Mansa Musa é um pilar da identidade do Oeste africano e um ponto de orgulho para toda a diáspora. Através de sua história, redescobrimos impérios africanos que rivalizavam com qualquer potência europeia ou asiática de sua época. Ele nos ensina que a história é vasta e cheia de protagonistas cujas vidas ainda têm muito a nos dizer sobre o presente e o futuro da governança, da economia e do respeito mútuo entre as diferentes culturas globais. Chegamos ao fim desta jornada incrível pela vida do homem mais rico da história. Esperamos que este vídeo tenha expandido seus horizontes sobre o fascinante Império do Mali e a figura imponente de Mansa Musa. Agradecemos por nos acompanhar em mais esta exploração histórica aqui no canal Professor Viegas. Se este conteúdo agregou valor ao seu conhecimento, continue conosco para mais mergulhos profundos nos mistérios e nas verdades do nosso passado coletivo.